nós estudamos os níveis mentais a partir do conceito das frequências cerebrais. E realmente foi uma base científica que foi muito útil para as pessoas entenderem como é que o nosso cérebro espelha a nossa mente. Desde 1930, foi descoberto o EEG, né? Aquela ferramentazinha que analisa as frequências cerebrais. Quando se descobriu esse EEG, o que aconteceu? Começou a se pesquisar a atividade cerebral no cérebro humano, né? Observou-se que quando você colocava lá e fazia a medição, você conseguia medir, né, de acordo com o que a pessoa pensava, a atividade cerebral. Isso foi bem interessante, tornou-se um campo da psicologia e depois criou um campo de prática disso, de desenvolver comportamento chamado neurofeedback. Mas nesse exercício que nós vamos falar, nós não vamos entrar muito dos conceitos históricos de neurofeedback. O importante é saber disso. Nós estudamos desde o início a atividade cerebral, nós estudamos o que acontece com essas frequências cerebrais e realmente foi algo interessante para a nossa descoberta, que são definidas pela oscilação da onda por segundo. Aos poucos foi fazendo experiências mais profundas. Os sensores do cérebro não foram mais colocados só na superfície, eles conseguiram colocar, por exemplo, em pessoas, em pacientes e também em animais, sensores mais profundos no cérebro para saber como é que eram as ondas cerebrais na profundidade do cérebro, não só na área superficial do chamado córtex cerebral, logo abaixo do osso aqui do nosso crânio. Então, isso aí foi uma descoberta um pouco mais recente. O que acontece? Com essas descobertas, eles começaram a diferenciar um pouco as frequências cerebrais do tempo que a gente começou a estudar. E vale a pena falar sobre isso. Nós percebemos 4 frequências cerebrais: beta, alfa, teta e delta. Só que hoje em dia se fala muito em 5 frequências cerebrais. Gama, de 30 Hz a 70 Hz, são as ondas cerebrais mais altas. Beta, de 13 Hz a 30 Hz. Alfa, de 8 Hz a 13 Hz. Teta, de 4 Hz a 8 Hz. E delta, de 0,1, porque 0 Hz o cérebro está parado, né? Claro, né? De 0,1, 0,5 a 4 Hz. Então, eu comecei a ver essa falar de frequência gama e eu fiquei muito curioso, porque nos nossos cursos a gente falava mais em beta, alfa, teta e delta. E a frequência gama aparece como uma novidade, alguma coisa diferenciada. Eu falei, mas tem alguma coisa a ver? Aí eu estudei bastante neurofeedback e fui percebendo que, na verdade, tem um pouco de exagero de marketing. Não existe uma frequência gama como algo separado. O que existe é que quando as pessoas estão em um estado acelerado de automatismo, de hábito, de desempenho, partes do cérebro entram em alta frequência. É como se fosse um relâmpago da parte de trás do cérebro, da área onde estão os automatismos, o comportamento de atleta de alta produtividade, e vem um relâmpago de atividade neuronal de alta frequência até o início do cérebro, até essa parte frontal. É como se a pessoa estivesse em alto desempenho. Então, a frequência gama não seria realmente um nível de frequência diário, e sim um nível de frequência especial, no momento que o cérebro está super focado. Então, como vocês vão ouvir falar de vez em quando, né, quem está estudando sobre o cérebro humano, não só na frequência beta, alfa, teta e delta, como também na gama. Tá? Outra coisa, esses 5 níveis de frequências cerebrais, muitas pessoas colocam como se fosse cada um deles sendo uma especialidade, que é importante você ativar mais o alfa ou ativar mais o teta para você ter melhores efeitos. Na verdade, não tem onda melhor, nível de frequência cerebral melhor ou pior do que a outra, porque depende da intensidade da onda e na região do cérebro onde está. Por exemplo, se você tiver no lobo frontal dessa área sua do pensamento muita onda alfa intensa, em vez de melhorar, às vezes você pode sentir uma certa ansiedade, porque você está devaneando, criando talvez até imagens catastrofistas, né? Naquela situação de pensar em problemas, criando até ansiedade. Mas se essa onda alfa está na área assim, occipital, essa área posterior do cérebro, que é a área da visualização, ela pode causar tranquilidade e relaxamento. Então, não é tanto que uma onda seja melhor que a outra. As ondas cerebrais, na verdade, elas deveriam se integrar.
porque elas são formas do seu cérebro trabalhar melhor. Tanto é assim que sempre, em qualquer momento da sua vida, você vai ter áreas do seu cérebro numa onda e área do seu cérebro em outras. Não tem essa questão muito como a gente falava de deixar meu cérebro todo em alfa. Você vai ter partes em beta, partes em alfa, partes em delta, parte de teta, e algumas relâmpagos e corrente de frequência gama em momentos que você precisa para fazer um alto desempenho. Vamos chamar assim, um karateca numa luta pelo campeonato, ou uma pessoa desenvolvendo um alto problema de matemática, um gênio criando uma nova invenção, ele vai trabalhar em alfa, devaneando, criando, mas também vai trabalhar, às vezes, em gama, superando resultados, desafios, encontrando obstáculos e resolvendo. Então, o cérebro, todas as ondas são ótimas. É importante ver isso, porque a gente às vezes cria um pouco, ou pelo menos eu criava esse mito, que eu não posso estar em beta, eu tenho que estar sempre em alfa, o que na verdade não é a prática do cérebro, não é? Sempre vai ter ondas no momento do cérebro em algo e em outro. E isso me fez refletir, e já que meu cérebro está em várias frequências, dependendo da área, da superfície, da profundidade, o meu objetivo não é perseguir o alfa. Isso nem sempre é necessário. O importante é trabalhar o alinhamento de todas as ondas cerebrais e fazer com que cada uma faça a sua parte. Então, para isso, vamos pensar um pouquinho sobre a importância de você ter em cada área do seu cérebro a possibilidade de desenvolver as suas ondas cerebrais o melhor possível. Para isso, vamos pensar e refletir o que que uma onda favorece. Essa onda que a gente chama de onda gama, ela favorece uma ação mais rápida. Então, qual é a vantagem disso? Essa ação mais rápida ela vem mais desse tronco do hipotálamo, uma área do cérebro onde estão muito as atividades que você já trabalhou em profundidade. Então, evidentemente, é para alto desempenho que a gente considera que ela serve. Nosso cérebro usa esse gasto de energia, né? Porque sabe que qualquer onda cerebral gasta glicose no cérebro, gasta energia e gasta foco. Então, essa onda é para ajudar na percepção e para aprendizado. São como esses raios de aprendizagem neuronal. Não é? Então, a consciência, na maior parte das vezes, está alinhado com a frequência gama quando está trabalhando, às vezes dispersa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou então um desafio especial de vida. Então, ela está trabalhando entre os pensamentos e emoções que já tem e também os seus conhecimentos já disponíveis. Aqui vem uma imagem da frequência e como ela funciona. Agora, quando você começa a trabalhar e reduz essa frequência um pouquinho mais, quando você vai para uma frequência beta, que é uma, digamos assim, você pode até dizer, será que é a mais comum? Talvez a mais comum no córtex cerebral, nessa parte mais externa do cérebro. Ela ajuda na reflexão e na atenção, em estar alerta. Olha que interessante. Se nós temos muito poucas ondas beta nesse córtex cerebral, em vez de estar melhores, a gente está até mais desatento, talvez até mais preguiçoso, com uma certa distonia, uma pouca vontade de fazer as coisas. Pessoas que estão com, por exemplo, beberam, né? Estão com muito álcool no sangue. A quantidade de beta delas no cérebro está reduzida no córtex, o córtex está meio anestesiado, a pessoa está meio torporosa. Então, isso afeta o corpo e também afeta o cérebro. Então, ter beta é bom. Se você quer realizar, cuidar da vida, fazer as coisas, dirigir um carro, você tem que estar em alerta, em ondas beta, no nível da atenção. Se você quer trabalhar com um pouco mais profundo, não só com o conhecimento que você já tem, mas trabalhar integrando todos esses conhecimentos no seu interior, é importante você ir para alfa. O que que é esse alfa? É quando você busca integrar e criar, ter mais foco, criar alguma coisa nova. Então, eu diria que quando você está em beta, você tem várias ferramentas de reflexão, mas cada forma de eu, forma do seu pensamento está separada, cada um trabalhando. É como tem pessoas que dizem assim, que em beta eu tenho vários eus. Eu tenho um eu no trabalho, eu tenho um eu, por exemplo, eu estou num barzinho, estou mais informal, mais coloquial. Mas se eu estou no trabalho, eu estou mais sério, mais formal. Se eu estou com a família, eu sou mais carinhoso, mais atento. Com uma pessoa desconhecida, eu sou um pouco mais distante, até um pouco mais ressabiado, não conheço a pessoa direito, né? Para confiar no que ela está me falando e dizendo de mim. Então, esses vários eus estão muito em beta. Quando você entra em alfa,
É como se esses eu se juntassem numa mesa, numa assembleia e trocar informação. Olha, eu sei isso, eu sei aquilo, e eu sei aquilo outro. Vamos juntar os nossos caderninhos, as nossas fichas e pensar em algo que sirva para todo mundo? É como se o alfa fosse o momento em que o cérebro estabelece uma comunicação, e, como uma assembleia, no momento mais de calma, mas não de sono, para poder trabalhar melhor esse nível nível de relaxamento e poder pensar coisas novas. Às vezes você está em alfa quando está relaxando apenas sem pensar coisas novas, mas você pode usar o alfa para integrar essas escolhas mentais para um futuro idealizado, seja de seus sonhos, e se você não controlar o que você sonha, até de pesadelos, porque você pode, nesse alfa, estimular a visualização criativa e criar um mundo melhor ou pior para você, o que é importante que você pense a respeito. Depois disso, vamos falar um pouquinho do nível mais profundo, que é o nível teta. O nível teta é um nível de aprendizado. É um nível onde você está com um sono mais profundo. Algumas vezes a pessoa não consegue manter o teta, a pessoa com a prática já adormece quando chega no teta, mas uma frequência na sua mente de sonho, às vezes na hipnose, no sonhar acordado e na meditação profunda. Ela é essencial para desenvolver a memória. Então, dizem que quando a pessoa sonha com algum fato é que ela realmente aprendeu. Essa frequência teta, ela conecta com cada célula, tecido e órgão do corpo. Então, ela ajuda um aprendizado até integrado. Eu diria que é um momento também de cura, onde você está se integrando com todo o universo. Você faz parte da Terra, a Terra gira pelo espaço, nós somos parte desse carrossel. Então, nós estamos integrados ao físico do universo. Eu imagino que, se você quiser praticar o teta, você não vai praticar muito conscientemente. Você pode até sonhar e permitir que essas ondas ocorram mais profundamente em você. Mas acredito que é muito boa para a cura. O nível mais e mais profundo seria a onda delta. Essa onda delta, a frequência mais profunda, nós consideramos que é uma onda de harmonização integral. Vamos dizer, uma frequência onde você está não só mais em contato com partes do seu eu, mas sim com todo o eu. Você trabalha a sua cura física, mental e emocional nessas ondas. E na pesquisa, essas ondas delta aparecem muito em crianças pequenas, por isso que elas estão dormindo em sono profundo durante mais tempo do que os adultos, não é? E eles trabalham muito essa cura física, mental e também o desenvolvimento corporal. Por isso que eles estão ali para ajudar aquela criança a crescer. Essas são as ondas mais lentas e também trabalham o sistema imunológico, tanto o descanso, a capacidade de aprender, e diria que é uma conexão com a essência, uma conexão com a essência universal. Ajuda a que nós sejamos uma manifestação da essência, de que cada decisão, cada pensamento, cada emoção, cada ação seja válida para ajudar nessa integração com o todo. Que nós usamos as frequências cerebrais como uma forma de meditação, então nós não precisamos escolher. Nosso objetivo não é escolher, eu vou reduzir a minha frequência cerebral até ficar cada vez mais lenta. Se você fizer isso, você só está treinando ficar em coma. Você deve trabalhar a integração, porque você, durante todo o seu tempo, vai ter áreas do seu cérebro que estarão em frequência cerebral mais alta, para aprendizado, para realização, e outras em frequência cerebral mais baixa. Significa que você pode fazer meditação, trabalhar em alfa, teta, delta, até quando está acordando, dirigindo um carro, trabalhando no dia a dia. Você pode entrar em um relâmpago de alta atividade, executar coisas e, ao mesmo tempo, trabalhar a sua meditação mais profunda. Então, eu fiquei refletindo que os nossos exercícios mentais falam muito de 10 a 1, porque trabalham muito de você, desde o nível beta até o nível delta. Então, eu tomei a liberdade de falar, incluir o gama nesse exercício e começar de 12 a 1. O número 12 também tem uma representação simbólica muito boa para nós, porque
é o simbolismo de você trabalhar que nem o ciclo das 12 horas, as horas do relógio, né? O ciclo dos 12 é um ciclo simbólico muito profundo. Então, nesse exercício que nós vamos fazer, nós vamos começar de 12 e aprofundar até o 1. Mas antes vamos fazer todo aquele relaxamento também.